Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, um passeio pela memória, conversa que a gente mantém aqui com o Sérgio Reze. E aí, Sérgio, vamos? Depende para onde, né? Sérgio, você sabe que eu tenho reclamado ultimamente, né, ontem com quem eu tenho conversado, eu tenho falado, uma coisa que tem me irritado, é a quantidade de moto na rua numa velocidade incompatível, e eles passando no meio de tudo. Você teve agora, né, visitando a Alemanha e a Itália. Você vê essa quantidade de moto na rua lá? Não, lá você nem vê moto. Não vê, né? Isso é uma coisa nossa. Não, lá você não vê moto. As pessoas, por exemplo, na Alemanha não usam a moto para transporte, né? Elas têm... e quase você não vê motos na rua. Moto é passeio, diversão. Para a pessoa ter, para sair, para fazer um passeio, uma coisa. E na Itália também é a mesma coisa. Você vê um pouco em Roma, né? Aquelas lambretas. Aquelas motos pequenas, né? Mas você não vê como é aqui. Eu chamaria isso de uma verdadeira loucura coletiva. O que tem de moto na cidade e a forma como eles andam no trânsito. E é bobagem. Falar do trânsito de Sorocaba é bobagem, porque você não... O trânsito, primeiro, que não tem quem controla, quem olha, quem tome conta do trânsito da cidade. É absolutamente solto. O trânsito aqui é absolutamente sem controle, sem nada. Agora, você lembra, Sérgio, no passado, as pessoas também não tinham moto, né? A moto era... Não, até os anos 70... Era um ou outro que tinha isso moto. E eu me lembro até das pessoas que eram, né? O Maneco Gomes, o Dionísio Furlan, né? Os Ferro, né? Mas eram motos grandes, motos para passeio. Hoje o que você vê é moto para trabalho. As pessoas... a grande quantidade de entregadores. E é uma epidemia, é um inferno. Epidemia, eu falo esse termo também, epidemia. Você lembra, né, você estava presidente, se não da FenaBrave e da Sobrave, quando teve essa questão da legislação, vamos incentivar a produção de motos no Brasil. O que aconteceu no Brasil é que vieram as fábricas de motocicleta e essas fábricas fizeram lobby junto ao governo para facilitar as regras no Conselho Nacional de Trânsito, porque eu tive moto. Eu passeava com moto, tudo. Então, a primeira coisa que me ensinaram é que eu deveria sempre andar na minha mão de direção e atrás de um veículo. Por quê? Porque assim era a lei. O Conselho Nacional de Trânsito, por pressão das montadoras de moto, das fábricas, modificou isso, permitindo que as motocicletas andassem entre os carros. Quer dizer, ela não tem uma faixa exclusiva de moto. Em vez dela andar atrás do automóvel, ela anda ao lado. E você deve imaginar o que é, vamos dizer, o problema, o risco que é, né? E a quantidade. Quando você chega no semáforo, por exemplo, já tem um lugar ali específico, enche de motocicleta, quando sai aquela coisa, não tem controle absoluto. Aliás, não tem controle no trânsito de Sorocaba, não tem controle para nada. Não existe controle de trânsito em Sorocaba. O que me assusta mais ultimamente é que eles não estão respeitando semáforo nenhum, né? Eles passam no vermelho, eles entram... Agora mesmo. Eu vinha vindo para cá, uma moto atravessou no vermelho ali. Comum. Por pouco não acontece no acidente, porque outras motos já estavam saindo também, quando deu o sinal para elas, que já dá o amarelo, já todo mundo fica louco para avançar. Mas, e a vítima é o pedestre. Eu acho que a vítima é o próprio motociclista. Porque o motociclista, o corpo dele é que é o para-choque. Você sabe que, coincidência, conversando com um socorrista do SAMU essa semana, ele falou, olha, uma coisa que está assustando é a quantidade de acidentes, de atropelamento, porque as motos foram permitidas entrar no corredor do BRT,
E o pedestre, ele olha, não vem ônibus, ele vai atravessar. Só que a velocidade da moto te surpreende todo mundo. Ele falou, tá demais, vai ter que mudar essa lei. O problema não é a lei. A lei já existe, o problema é que não tem absoluto controle. Não tem controle. Pergunta onde é que está a Urbis. Não é ela responsável pelo trânsito? Ela e a mobilidade, Agora, de mobilidade. Nós acabamos de ver a reforma da General Carneiro, que ficou aí não sei quantos dias, não tinha patrulhamento da Urbis para ajudar a controlar o trânsito que estava ali interrompido. Vai lá no Campolim, chamado Campolim, né? Vai lá no Campolim para você ver, naquele Parque Carlos Alberto de Souza, para ver o trânsito que é lá. Agora, ou seja, essa questão das motos, né? Vamos imaginar que quem comprou uma moto comprasse um carro. Aí a cidade tinha parado, né? Não, você não pode fazer esse tipo de análise, porque não tem. Quem compra uma moto não tem recursos para comprar um carro, são preços diferentes. E as pessoas, boa parte das pessoas, elas usam a moto, né, para trabalho. Hoje você vê o que tem de entregadores de moto, entregador de restaurante, de comida, tudo, farmácia, de pizza, farmácia, de tudo, aí eles vão entregar com moto. Essa é uma realidade que se acentuou depois da pandemia. Quem tem um comércio e não entrega em casa está perdendo negócio, né? Essa é uma realidade, né? Olha, estranho porque você não vê isso fora do Brasil. Pois é, não vê, né? Não mudaram os hábitos. Temos muita coisa aqui que a gente não vê fora. Sabemos lá como é que isso vai ficar, né? Isso que eu ia falar. Quando você era jovem, eu nunca pensei nisso. Imagino que ninguém pense nisso. Vai ser assim, de tal jeito, né? Mas depois de uma certa idade a gente pensa, né? Como é que isso vai ficar, né? Para os netos, eu penso, né? Mas o que acontece é o seguinte. Eu me lembro que existia controle. Não é controle policial. Existia respeito, controle. Nós tínhamos a chamada Guarda Civil, que tinha fardamento azul, a sede era ali nos fundos da catedral, e era subordinada ao governo do Estado. Eu me lembro até de alguns nomes, Caruso, Niterói, né? O inspetor Mendes, Peralta. Né? Peralta, essa turma toda. E hoje você não tem polícia na cidade. Onde é que está? A polícia militar, ela não fiscaliza nada, ela só intervém quando há um grande acontecimento, alguma coisa mais grave, mas ela não tem convênio com a prefeitura municipal para olhar o trânsito, por exemplo. A Urbis, que seria responsável por olhar o trânsito, ela existe como entidade, mas não existe na prestação de serviço para a população de Sorocaba. Então, não precisa ir longe. Você vai em qualquer das avenidas aí e você vai lá no Parque Carlos Alberto de Souza para você ver a bagunça que é aquilo lá. Os bares que tem ali em volta, nossa senhora, fazem o que querem. Agora, Sérgio, esse não é um novo cidadão, vamos dizer assim? O problema não ficamos nós. Você acha que... Escuta, para que existe prefeitura municipal? Quem é que é responsável pela cidade? É a prefeitura municipal. Você tem uma Câmara Municipal, os vereadores seriam, vamos assim, os que estão ali para olhar, para ver, para reclamar, para fazer virar público defeitos que você, porventura, encontra. A própria imprensa da cidade. Você lê alguma coisa sobre trânsito nos jornais da cidade? Parece que não tem, cidade, não existe. Então é uma bagunça generalizada que você não tem a quem recorrer.
há uma desconexão, né, do ambiente público da realidade. Você sente isso também, Sérgio? Tranquilamente. Eu não sei porque você abre o jornal... Cada um cuida do do seu e aquele que é inteligente fica em casa, que é para não arrumar encrenca. É mais ou menos isso. Eu tenho tentado fazer isso, que é difícil sair. Você tem que escolher o horário para sair. E eu estou naquela fase de buscar neto na escola, eu vou te falar, é passar nervoso. Eu já falei para minha filha, falei, você arrume outro, que o seu pai tem um bar ali um tal de Tatu Bola. O barulho que faz a música, altas horas. Uma mulher que mora por ali foi lá para achar, quase apanhou do dono do bar. Tocaram ela de lá, ela foi lá para reclamar o barulho, quase apanhou do dono do bar, teve que sair de lá correndo, tudo. Não tem nem não respeito. Tem a quem recorrer. O cidadão prejudicado não tem a quem recorrer para reclamar que os seus direitos estão sendo violentados. O que eu sinto parece uma queda de braço, né? O morador está lá, chega o bar, aí vamos ver quem é mais forte para ficar aqui. Porque o que você Mas falou... vem, volta lá para ver o que tem de casa, gente mudando. Muda, isso que eu ia falar. As pessoas dizem, tá bom, eu não posso, eu vou embora daqui. Estão perdendo a queda de braço. É mais ou menos isso. Eu sinto a mesma coisa, viu, Sérgio? Que a gente está caminhando um pouco para isso. Essa que é a realidade. Sérgio, eu queria mudar um pouco de assunto, que você falasse a respeito do Júlio Milco. Júlio Milco morreu só faz aí uns dias. Você estava viajando? Olha, o Júlio Milco... Ele foi uma pessoa... Ele foi um industrial, ele é de São Paulo, ele é estrangeiro. É, né? Húngaro, é. Ele veio para Sorocaba e construiu uma bela de uma indústria. Ficou 37 anos à frente. E foi um dos responsáveis pela Fundec, pela SEC. Pela SEC. Você foi companheiro dele lá? Eu fui companheiro dele na fundação da Associação de Eventos Culturais, depois na transformação na Fundação de Eventos Culturais, entende? Foi uma grande personalidade, um homem que tinha uma visão bastante ampla a respeito da vida em sociedade, né? E agradecimento pelo acolhimento que ele teve aqui da cidade de Sorocaba. Agora, Sérgio, você, né, que teve essa convivência, né, com o Júlio, pessoas como ele, como você, vocês entendem que vocês estão deixando um legado? Existem pessoas com essa mesma visão de sociedade que vocês têm? Olha, tem muitas pessoas em Sorocaba que eu não vou citar nomes aqui, porque se a gente cita nome, pode cometer uma injustiça deixando de citar outros nomes, né? Tem bastante pessoas em Sorocaba que doam uma boa parte da sua, não estou falando em dinheiro, doam uma parte da sua vida, né? Olha tantas entidades que tem, Vila dos Velhinhos, Vila daqui e dali, o GEPASSE, enfim, entidades que recebem o trabalho voluntário de muitas pessoas aqui da cidade. Então, o que você vê aqui em Sorocaba é o que eu disse, não dá para citar nomes porque você pode cometer injustiças, claro, deixando de citar alguns e citando outros. Agora, mas que tem pessoas aqui em Sorocaba que dão uma grande contribuição para a vida de uma forma geral, né? Agora, mas você, Sérgio, você tem razão quando você fala, né? A gente tem um volume grande de pessoas trabalhando no voluntariado, seja na área, né, de atendimento a pessoas de necessidades especiais, né? Como a gente tem os autistas, você tem pessoas com lábios, né? Você tem uma série de pessoas. Aí você tem na área de saúde, né? Você citou o GEPASSE, talvez seja aí o grande exemplo de hoje do GEPASSE, mas você tem o trabalho sendo feito lá na Santa Casa, né? Você tem, né, outras áreas, vamos dizer assim, sociais. Mas você, o Júlio Milco, tem uma visão, né, da importância da cultura na formação do cidadão, né, e de como a cultura é transformadora, inclusive
para questões, né, que estão no nosso dia a dia, né, que é essa convivência. Né? A gente tem falado do trânsito porque o trânsito talvez seja o maior reflexo dessa convivência social. Nessa área da cultura, parece que Sorocaba deu um break, né? Eu não posso dizer isso. Não seria justo da minha parte eu, vamos dizer, deixar eu não quero citar algumas entidades porque a gente pode cometer uma injustiça de não citar outras entidades. Mas você encontra em Sorocaba encontra respaldo, né, de entidades que cuidam de crianças, que cuidam... Sim, isso está aí. Isso é uma Olha, realidade. eu só vou citar um nome, porque é um dos mais antigos da cidade. É o Santo Agostinho. Isso. Essa é uma realidade. Porque eu acho que é a mais antiga. A Vila dos Velhinhos é Santo Agostinho. E tem pessoas que anonimamente, né, se dedicam a cuidar disso, a fazer. E eu acho que não compete a gente aqui citar um nome A, B, eu falo dessa... mas que tem. Sorocaba tem, e a gente não pode... não pode deixar de mencionar algumas vamos dizer, dessas entidades. O que eu chamo, né, entro nesse assunto é porque o Júlio Milco morreu agora e ele teve, né, como você bem lembrou, nessa vocação na criação da SEC. A SEC, como associação, ela trazia pelo menos 50... né, eventos na área de música erudita, ou de música de qualidade, fosse no teatro, fosse em palestra, ou seja, era um evento por semana, o que é um espetáculo para uma cidade como Sorocaba. Mas aí cria a Fundec. A Fundec assume um papel educativo. Hoje você tem lá, acho que são 800 alunos, é super importante. Você tem a formação de um público, você tem uma orquestra. Pois é, mas como consequência da atividade do Júlio Milco, surgiu a Fundec. Pois é. Onde está a Fundec? Está no antigo Teatro São Rafael, que foi prefeitura de Sorocaba. Foi teatro primeiro, depois prefeitura. E depois Câmara. Então, isso é uma consequência da atividade, não só do Júlio Milco, mas de outras pessoas também, porque não há outras pessoas que eu não estou aqui me lembrando dos nomes, mas que atuam nessa área. Tem bastante gente em Sorocaba que ajuda, proporciona e dá condições de atividade cultural e artística. Sérgio, você, né, teve na Alemanha e teve na Itália agora. É uma sociedade num patamar diferente do nosso, né? Nesse ambiente daquilo que as pessoas precisam, né? Como a gente tem essa série de entidades aqui para a criança, para os idosos, tal. Essa é uma situação mais estabelecida lá, não é? É estratificada, a gente chama disso de estratificado, que é uma coisa que há centenas e centenas de anos existe e faz. Sorocaba, apesar... Nós temos aqui entidades que cuidam da cultura, que são também, acho que centenárias. Entende? Nós temos, Sorocaba tem atividades não só culturais, beneficentes, enfim. Se a gente for citar aqui, a gente pode acabar esquecendo de alguma e deixa sempre alguém aborrecido, porque não lembraram dessa entidade ou daquela. Mas Sorocaba tem bastante entidades. É uma cidade que tem o privilégio de vamos dizer, de um grupo de pessoas, um grupo grande, não é pequeno, que trata e cuida de manter acesa muitas das coisas culturais, né, assistenciais e coisas da cidade. Sérgio, você viu alguma coisa na Alemanha e na Itália que você falou, olha, que queria que isso estivesse na minha cidade, lá em Sorocaba? Não, eu não vou aqui mencionar instalações, vamos chamar assim. O que eu menciono, que eu gosto e a gente gosta de ver, é o funcionamento das coisas. A ordem,
o respeito, entende? É o que eu acabei de falar, você não vê motocicletas nas ruas, nem da Alemanha, nem da Itália. Você vai dizer que a Alemanha, o povo jamais... O italiano é meio... um pouquinho bagunçado. Não, mas não, você não vê isso. Entende? As pessoas têm respeito, se não medo, por ultrapassarem alguma barreira de educação, alguma barreira de respeito ao bem coletivo. Você sabe que uma coisa que eu sinto aqui, né? As pessoas elas não entendem, no geral, né? Não estou falando em grupos específicos, como você usou, né, o termo estratificado e tal, mas generalizando, né? As pessoas elas não têm muito empatia com as outras, elas não percebem que a liberdade delas vai até onde começa do outro. Você deu o exemplo do bar aí, né? Que a vizinha foi lá reclamar. O dono foi incapaz de se colocar no lugar dela, quer dizer, toca ela de lá. Isso é uma coisa que a gente vai demorar ainda, né? Mas a culpa não é do dono. A culpa é da prefeitura que não fiscaliza. Está aí. Então não precisa explicar, não precisa ir muito longe. Se você telefonar para a polícia militar, ela nem sabe. A polícia militar diz, não é a nossa coisa, isso aí é coisa da polícia municipal, é coisa da prefeitura. E quem que autoriza o bar a funcionar desse jeito? E quem não fiscaliza? É a prefeitura. Então, o que aconteceu, que a gente pode nitidamente fazer a comparação, 50 anos atrás era diferente o comportamento do cidadão. Por quê? Porque ele tinha medo das consequências das atitudes erradas que ele tomasse. Os bares em Sorocaba se tinha no centro da cidade. Ali no centro da cidade. Tinha bagunça? Não, não tinha bagunça. Não tinha música ao vivo, não tinha nada disso. E hoje o bar, você vai lá, o bar é música ao vivo, com som, com tudo, gente na rua, carro em todo lugar. O que aconteceu? Eu acho que as regras que existiam para a convivência, bom comportamento, educação, civilidade, foram todas elas jogadas fora. E os responsáveis por que essa civilidade, vamos chamar assim, educação, seja observada, seja cobrada, não estão nem aí. Você falou uma coisa, né? Você falou assim, a culpa não é do dono do bar que brigou com a mulher, mas da prefeitura que não vai fiscalizar o dono do bar se ele está cumprindo. Não, ela que autorizou ele a funcionar daquele jeito. Não é esse bar. Eu estou falando que está ali. Mas olha a cidade inteira. Esse problema tem em qualquer região, é uma realidade. Hoje, aliás, a gente não tem mais um centro da cidade, né? Hoje você tem o centro das regiões da cidade, né? Você tem o centro da Zona Norte. Antigamente existia um negócio que dizia, barulho não pode ser depois das 10 horas da noite. E todo mundo respeitava. Mas porque tinha quem fiscalizasse. Quem é que fiscaliza os carros que estão estacionados fora das condições ali, em qualquer lugar da cidade? Não tem mais. Eu acabei de falar a respeito da reforma da General Carneiro. Não tem. É toda a rua assim, né? A gente tem... Agora, a gente teve na questão aí de 2 semanas, 3 episódios no trânsito que foram terríveis, né? Que foram... Durante 24 horas fecharam o viaduto do ferroviário, que veio lá da Zona Norte para o centro, para recapear. Nessa semana fecharam a da Francisco Delosso e depois fecharam o Jânio Quadros, que era do centro para a Zona Norte. A cidade travou, né, Sérgio? Mas você também tem que reconhecer que se o piso do viaduto se deteriorou, em algum momento ele teria que ser
vamos dizer, reconstruído, recuperado. Em algum momento, as pessoas, os motoristas, o trânsito teria dizer, olha, nós vamos ter que tolerar 3, 4 dias, sei lá, uma semana, foi menos, foi. O tempo que for, para que isso seja restaurado. Não tem como você restaurar o piso sem que isso atrapalhe. Quanto a isso, eu acho que não tenho o que reclamar, porque se você tem que fazer mesmo. Agora, Sérgio, você acha que são necessárias abertura de novas vias? A cidade ela não precisa se ampliar? Olha, eu não sei se... Isso não acontece de uma hora para outra. Não é um fim de semana, segunda-feira, entupiu tudo. Não. O volume de veículos em Sorocaba, e não é só Sorocaba, vai na Castelo Branco. Meu Deus do céu. Isso você acha que é A consequência? gente ia para São Paulo, na Raposo Tavares, em 50 minutos. Depois na Castelo Branco, em 50 também, 55. Hoje, eu fui para São Paulo ontem de manhã, 2h30. Para voltar a mesma coisa. Agora, Sérgio, você acha que isso é consequência da falta de alternativa de um transporte coletivo? É consequência de um poder aquisitivo, as pessoas ficaram mais ricas? Olha, você tem o enriquecimento das pessoas, o volume. Agora, o que você não tem é a atenção do poder público, porque as empresas que levam passageiros para São Paulo há mais de 50 anos são as mesmas. Aviação Cometa. Do mesmo jeito. Em contrapartida, o governo estadual fechou o serviço de trens entre Sorocaba e São Paulo. Fechou o serviço de trens entre Sorocaba. Olha, uma composição. Eu fui muito, já falei aqui, pegava o trem às 8h da manhã na estação aqui de Sorocaba, descia lá em São Paulo, na Júlio Prestes, e voltava à noite de trem. Por que hoje, você imagine, você bota 5 vagões, 6 vagões, você faz 2, 3 vezes isso por dia, olha a quantidade de automóveis que você... Porque é preferível para mim não ir de automóvel em São Paulo, porque quando eu chego lá, o congestionamento, o trânsito, a loucura que é muito mais fácil para mim. Eu desço do trem, se é o caso, alugo um táxi e vou de táxi onde eu tenho que ir. E dentro da cidade, Sérgio, você acha que não faltou criar alternativa? Aqui ou lá? Não, aqui é onde a gente está, em Sorocaba. Faltou criar alternativas? Porque a pessoa está preferindo andar de carro. Por que ela prefere andar de carro? É mais fácil? É que... Comodidade. Comodidade, né? O que eu vejo de senhoras sozinhas com o carro, você passa numa avenida, 8, 10 carros, uma pessoa só dirigindo. Então a pessoa vai no supermercado, a pessoa vai aqui, vai ali, vai lá, vai... E ela quer ir com o carro. Eu me lembro, eu estudava no ginásio do Estado, na Eugênio Salerno. E eu morava no Largo do Rosário. O meu pai nunca me trouxe de carro para ir na aula. Nunca. Ou eu vinha de bonde, ou eu vinha de ônibus. Pegava o ônibus lá e descia ali no Eugênio Salerno, no Largo 9 de Julho. E ninguém te importunava, né? Hoje as pessoas têm medo. Você já viu criança vir de ônibus? Tem medo. Não tem, não vem. Não vem. Entende? O que você... Olha a quantidade de vans escolares que tem para ir para lá, para cá. Tudo isso é trânsito. Essa é a nova... se a gente pensar... Olha, eu estudei na escola de comércio ali na Rua da Penha. Eu continuava morando lá. Eu vinha a pé. Não vinha de carro, estacionar o carro ali. Não, eu vinha a pé. No meu tempo de frequentar Sorocaba Clube Recreativo, a praça, sábado à noite, domingo, fechava a praça.
Nada de entrar carro. Nada de entrar carro ali. Hoje as pessoas se voltaram para dentro. Pensa em fechar o famoso Campolim aí, pensa em fechar o Campolim para automóvel. Então, é o que eu digo para você, a mudança a mudança da forma de viver, do comportamento das pessoas também. Ela que determinou isso, né? Tá bom, Sérgio, o tempo voou. Boa semana para você, semana que vem a gente está de volta. Eu que agradeço a oportunidade e vamos conversando aí. É né? importante ter essa visão do que era e para onde a gente vai. Tchau. Boa semana para vocês.